E aí, tudo bem? Eu sou o professor Marcelo Gomes, do exatasnota10.com. Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Se você é novo por aqui ou de repente caiu de paraquedas, eu peço que nos ajude deixando a sua inscrição para que esse trabalho possa estar alcançando mais pessoas que, assim como você, podem ter dúvidas em matemática, química ou física, não apenas com relação ao certame do Enem, como com relação a qualquer outro concurso público que você vai fazer ou a qualquer outra prova que você vai fazer que seja importante na sua vida, em que esse conhecimento seja cobrado. Tá legal? No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre regra de 3. A regra de 3 é um tema que vem sendo recorrente nas provas do Enem. Praticamente em toda a prova do Enem cai pelo menos uma questão de regra de 3. E é um assunto que também é muito abordado em outros vestibulares e também em concursos públicos. E mesmo assim, muita gente ainda tem dificuldade com a regra de 3. Muita gente ainda enxerga a regra de 3 como uma coisa muito difícil, ou como um empecilho, ou como um flagelo, um terror nas provas. Poxa, eu não consigo entender a regra de 3 de jeito nenhum, e toda vez que cai questão de regra de 3 eu erro. Não consigo entender essa porcaria. Será que um dia eu vou aprender isso? Bem, aqui nesse vídeo eu espero sinceramente te ajudar. Se esse é seu caso, eu espero te ajudar a entender a regra de 3 de uma vez por todas. Ou, na melhor das hipóteses, tornar a regra de 3 uma coisa um pouquinho mais simples para você. Já de antemão, eu posso te garantir que a regra de 3 não é nenhum terror, não é nenhum flagelo, não é uma coisa muito difícil e está muito longe de ser. Eu garanto que na prova cai coisa muito mais difícil do que regra de 3 e você acerta, tá? Então a regra de 3 ela é fácil, põe isso na sua cabeça que a regra de 3 é fácil e que ela exige no máximo uma interpretação correta do problema que você vai estar analisando, tá? Basicamente, o grande segredo da regra de 3 é você saber identificar grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Então, número 1, você tem que saber identificar e separar os parâmetros que serão utilizados na resolução do seu problema. E número 2, saber dizer se esses parâmetros são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Basicamente, duas grandezas ou dois parâmetros vão ser diretamente proporcionais quando eles crescem juntos ou diminuem juntos. Tá? Se eles sobem ou crescem juntos e descem ou diminuem juntos, eles são diretamente proporcionais. São aqueles parâmetros que caminham juntos. Tá? E esses parâmetros e essas grandezas vão ser inversamente proporcionais quando uma grandeza subir e a outra descer, ou quando um parâmetro subir e o outro descer. Tá? Então, quando um sobe e o outro desce, esses parâmetros ou essas grandezas são inversamente proporcionais. Tá legal? Então, basicamente, se você souber fazer isso ou distinguir isso, você vai ser bem sucedido numa questão de regra de 3. Vamos às questões então? Então, nesse vídeo, eu vou colocar para vocês 3 questões de regra de 3. 2 do Enem e outra de um outro vestibular, mais uma questão também muito nos moldes do Enem. A primeira questão do Enem que a gente vai ver é essa daqui, que caiu na prova de 2012. Vamos à questão. Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas. Tá ok? Então, isso era o que a bula estava falando. 5 gotas para cada 2 kg de massa corporal a cada 8 horas.
Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8 horas, então a massa corporal dele é D. Bom, primeiramente, nós temos que separar os parâmetros que nós vamos usar no problema. Quantidade de gotas, massa corporal. Esses são os parâmetros. Quanto maior a quantidade de gotas, maior a massa corporal. Ou, se você preferir, quanto maior a massa corporal da criança, maior a quantidade de gotas. Então, eu tenho duas grandezas que estão crescendo juntas e que, portanto, são diretamente proporcionais. Vamos montar a solução do problema, então. Eu tenho aqui 5 gotas para cada 2 quilos. A mãe ministrou 30 gotas. Então, quanto pesa a criança? Não sei. E como tudo na matemática que eu não sei, eu chamo de X, eu vou colocar aqui X gramas, tá? Então, 5 gotas correspondem a 2 quilos e 30 gotas correspondem a X quilos. Eu tinha falado gramas, mas na verdade era quilo, tá? Então, 5 gotas correspondendo a 2 quilos, 30 gotas correspondendo a X quilos, que é justamente o peso da criança que eu vou querer calcular. Ora, eu tenho, portanto, uma regra de 3 direta, porque envolve grandezas diretamente proporcionais. Só que toda regra de 3 envolve uma proporção, que no caso aqui vai ser uma proporção direta, porque as grandezas são diretamente proporcionais. Logo, a minha proporção vai ficar 5 sobre 30 igual a 2 sobre x. 5 sobre 30 vem justamente desse 5 e desse 30 aqui, e o 2 sobre x vem justamente desse 2 e desse x aqui. Portanto, eu montei a minha proporção, que está traduzindo matematicamente a minha regra de 3. Tá? E como você já deve saber, se você não sabe, saiba agora, que toda proporção a gente resolve multiplicando em x, tá ok? Então, o 5 eu vou multiplicar pelo x e o 2 eu vou multiplicar pelo 30. 5 vezes x igual a 2 sobre 30. É assim que eu resolvo essa proporção. Ou qualquer outra proporção. É sempre multiplicando em x, tá? Só que aqui eu tenho um 5 sobre 30 que pode ser simplificado, tá? 5 por 5 dá 1, 30 por 5 dá 6. E, portanto, essa proporção ela vai virar 1 sobre 6 igual a 2 sobre x. Por que eu simplifico? Eu simplifico para fazer conta menor. Quanto menores os números envolvidos na conta, menor a probabilidade de você errar. Então, fica uma conta menorzinha, com números menorzinhos, tá? Justamente para evitar a probabilidade de erro de conta no final. E toda vez que você for resolver questão de proporção, ou de fração, ou de regra de 3, eu realmente recomendo que você simplifique as frações e as proporções envolvidas, tá? Então, o 5 simplifiquei com 30, eu fiquei com 1 sexto igual a 2 sobre x. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou multiplicar 1 vezes x, que é x, e vou multiplicar 2 vezes 6, que é 12. Então, vou ficar com 1 vezes x, que é x, igual a 2 vezes 6, que é 12. Portanto, x igual a 12 quilos. E a resposta, portanto, a massa corporal do filho é 12 quilos, e isso corresponde à letra A. Tá? Então, uma questão de regra de 3 muito simples que caiu no Enem, envolvendo proporção direta. Aí você pode falar para mim, ah, professor, mas esse 8 horas não foi usado? Não, ele não foi usado, porque a bula recomendava que se ministrasse o remédio a cada 8 horas e a mãe ministrou o remédio a cada 8 horas. Então, esse 8 não vai entrar na conta. Justamente você tem que aqui verificar como foi que a mãe equilibrou os dois parâmetros, quantidade de gotas, massa corporal, tá? Então, é uma regra de 3 que envolveu apenas 2 parâmetros, tá? Esse 8 horas não entra porque a bula já
recomendava que o remédio fosse ministrado a cada 8 horas. Então, eu trabalhei só com quantidade de gotas e com massa corporal, tá? E agora, pessoal, vamos fazer uma pequena pausa, porque eu tenho um bizu, uma dica muito legal para dar para vocês. Essa dica se chama Equaciona Matemática. É essa imagenzinha que você está vendo aí no canto superior esquerdo da sua tela, tá? Você está vendo aí uma imagem. Essa imagem é do curso do professor Paulo Pereira, que se chama Equaciona Matemática, tá? Esse curso, pessoal, só para vocês terem uma ideia, esse curso já ajudou mais de 50 milhões de estudantes. Isso mesmo, esse curso ajudou mais de 50 milhões de estudantes a alcançarem os seus objetivos e pode ajudar você também a alcançar o seu. E vou falar mais uma coisa, esse curso não ajudou pessoas só no Brasil, mas ajudou também em Portugal, em Moçambique e em Angola. Tá? Então é um curso que já ajudou mais de 50 milhões de pessoas nesses 4 países, Brasil, Portugal, Moçambique e Angola. O curso do professor Paulo Pereira é um curso que vai te mostrar matemática de uma forma muito simples, muito objetiva e você vai ter um aprendizado muito rápido. Eu, professor Marcelo Gomes, recomendo o curso do professor Paulo Pereira, o Equaciona Matemática. Se você se interessou pelo curso, se você quer saber mais sobre o curso, o link vai estar aqui na descrição, tá? É um curso que já ajudou milhões de pessoas a alcançarem seus objetivos, seus sonhos, e pode ajudar você também, tá? Então, se você se interessou, clica no link que está na descrição, é o Equaciona Matemática do professor Paulo Pereira. E adquirindo o curso, você vai ter um preço promocional, então aproveita que é promocional esse preço. Se demorar muito, pode ser que essa promoção não exista mais, tá? Então, se você quiser adquirir um curso onde você poderá assistir às aulas em qualquer lugar, em qualquer hora, um curso em que você poderá, inclusive, gravar as aulas para assistir em qualquer outro momento da sua vida em que você esteja mais tranquilo, tá? Se você quer um curso prático, objetivo, rápido, que vai fazer com que você realmente aprenda matemática, não deixa de clicar no link da descrição e adquirir o Equaciona Matemática do professor Paulo Pereira. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Esse curso já ajudou muita gente e espero que te ajude também, tá? Então, feito esse adendo, a gente volta aqui para as questões. A próxima questão é a seguinte: um clube tem um campo de futebol com área total de 8.000 metros quadrados, correspondente ao gramado. Usualmente, a poda da grama desse campo é feita por 2 máquinas do clube próprias para o serviço. Trabalhando no mesmo ritmo, as 2 máquinas podam juntas 200 metros quadrados por hora. Por motivo de urgência na realização de uma partida de futebol, o administrador do campo precisará solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às suas para fazer o serviço de poda em um tempo máximo de 5 horas. Utilizando as 2 máquinas que o clube já possui, qual o número mínimo de máquinas que o administrador do campo deverá solicitar ao clube vizinho? Bom, então, esse problema se trata de um clube que tem um campo de futebol de 8.000 metros quadrados, correspondente ao gramado, e o administrador ele está pretendendo podar essa grama, tá? Ele tem nesse momento 2 máquinas que juntas podam 200 metros quadrados por hora. Só que, por causa da urgência na realização de uma partida, o administrador ele tem que solicitar ao clube vizinho máquinas iguais às que ele já tem, para que ele consiga podar esse campo em um tempo máximo de 5 horas. Então, o que o problema está perguntando aqui? Utilizando essas 2 máquinas que o clube já possui, quantas máquinas a mais esse administrador deverá adquirir por empréstimo para conseguir podar
o campo de futebol num tempo máximo de 5 horas. Então, é como eu falei no início do vídeo, você tem que saber separar os parâmetros que vão ser utilizados na solução do seu problema e identificar o tipo de proporcionalidade entre esses parâmetros. Então, é isso que a gente vai fazer agora, tá? Vamos ver aqui a solução. Eu, como administrador do clube, tenho duas máquinas. Essas duas máquinas conseguem podar o gramado numa velocidade de 200 metros quadrados diária por hora, tá? Então, em quanto tempo essas duas máquinas podam um gramado de 8.000 metros quadrados, sabendo que elas podam 200 metros quadrados a cada hora? Eu vou pegar a área do gramado, 8.000 metros quadrados, e vou dividir pela velocidade de poda das duas máquinas, 200 metros quadrados por hora, tá? Isso vai me dar um total, simplificando a fração aqui, de 80 sobre 2, 40 horas, tá? Então, essas duas máquinas, elas conseguem podar o gramado em 40 horas. Ah, professor, mas eu não entendi bem como é que o senhor chegou nesse cálculo aí de 40 horas. Não tem problema. O gramado tem 8.000 metros quadrados. As máquinas podam 200 metros quadrados por hora. Eu vou pegar 8.000 metros quadrados, vou dividir por 200 metros quadrados a cada hora e isso vai me dar 40 horas, tá? Foi o que eu fiz aqui. Então eu descobri que essas duas máquinas levam 40 horas para podar o gramado inteiro e isso não me interessa, porque eu quero podar o meu gramado em 5 horas. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que estruturar o problema para achar uma quantidade de máquinas que eu devo alugar, tal que as duas que eu já tenho, mais as máquinas alugadas, consigam podar o gramado em 5 horas. Tá ok? Então eu sei que duas máquinas podam o gramado em 40 horas. Quantas máquinas podarão o gramado em 5 horas? Essa aqui é a minha regra de 3. É uma regra de 3 direta ou inversa? É uma regra de 3 direta. Por quê? É uma regra de 3 inversa. Ô, professor! Ô, não dá, né? Foi de propósito, só para ver se você estava prestando atenção, tá bom? Então, é uma regra de 3 inversa, tá? Por quê? Quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo eu demoro para podar o gramado, tá ok? É uma regra de 3 inversa. Quanto mais máquinas eu tenho, menos tempo eu levo para podar o gramado, tá ok? Se eu quero reduzir o tempo de poda, eu tenho que aumentar a quantidade de máquina. Então, eu tenho aqui uma regra de 3 inversa, tá? Porque envolve duas grandezas inversamente proporcionais. Quando a quantidade de máquina sobe, o tempo de poda cai. Então, uma regra de 3 inversa, tá ok? Quando eu monto uma regra de 3 inversa, olha o que acontece. Eu mantenho a primeira fração, 2 sobre x, olha, mantive a primeira fração, 2 sobre x, só que eu vou inverter a segunda fração. Então, em vez de fazer 40 sobre 5, eu faço 5 sobre 40. Por que eu inverti a segunda fração? Porque isso é um procedimento a ser adotado quando a regra de 3 é inversa. Quando a regra de 3 é inversa, eu conservo a primeira fração e inverto a segunda fração. Então, em vez de ficar 40 sobre 5, eu vou colocar 5 sobre 40. Eu faço isso toda vez que eu estiver trabalhando numa regra de 3 com grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, como é que eu resolvo essa proporção agora? Da mesma maneira que eu resolvi a outra, multiplicando 5 por x e 2 por 40. Lembrando, obviamente, que eu posso simplificar a segunda fração. Eu tenho que fazer as simplificações para reduzir a minha probabilidade de erro. Então, 5 por 5 dá 1, 40 por 5 dá 8, portanto, eu fiquei com a seguinte proporção: 2 sobre x igual a 1 sobre 8, tá? Agora, multiplicando em x, eu vou ficar com x vezes 1,
igual a 2 vezes 8, 16, e, portanto, x igual a 16. Ou seja, eu vou precisar de 16 máquinas para podar esse gramado de 8.000 metros quadrados em 5 horas. Tá? Se eu preciso de 16 máquinas e eu já tinha 2, quantas máquinas eu vou precisar alugar? É só fazer 16 menos 2, 14 máquinas, e isso corresponde à nossa letra D. Aqui, 14 máquinas, tá ok? Mais uma questão do Enem que foi resolvida. Vamos para a próxima e última questão. Próxima e última questão. É uma questão da SES Gran Rio, porém muito nos moldes das questões que caem no Enem. Vamos lá. As agências do Banco do Brasil, localizadas no Distrito Federal, irão fazer uma força-tarefa para cadastrar os novos 5.040 clientes. Para isso, serão organizadas 3 equipes iguais que, trabalhando 8 horas por dia durante 7 dias, terão êxito no seu objetivo inicial. Concluída a tarefa, o diretor designa outra tarefa, porém com um acréscimo de uma nova equipe, tão eficiente quanto as primeiras, sendo que essa nova tarefa será executada em 10 dias, trabalhando-se 6 horas por dia. Então, a diferença positiva entre a quantidade de clientes cadastrados na primeira força-tarefa e na segunda força-tarefa é igual a... Bom, pessoal, vamos separar os parâmetros que fazem parte do nosso problema. Vamos estruturar isso de forma que a gente consiga chegar numa solução segura, tá? Para visualizar melhor, eu separei os parâmetros da seguinte forma. O que falou no enunciado? 3 equipes, trabalhando 8 horas por dia. Eu só estou aqui reproduzindo os dados do enunciado. Durante 7 dias, cadastram 5.040 clientes. Então, essa primeira linha aí da solução é cópia do enunciado. 3 equipes trabalham 8 horas por dia durante 7 dias para cadastrar 5.040 clientes. Agora, o que o enunciado está perguntando? A quantidade de clientes cadastrados na segunda tarefa. Basicamente é isso. Para que eu possa fazer a diferença entre a primeira e a segunda tarefa e achar a resposta. Então, vamos lá. Na segunda tarefa, como é que o diretor quer trabalhar? Ele quer trabalhar com 4 equipes, por quê? Ele colocou no enunciado, olha, o acréscimo, está aqui o acréscimo de uma nova equipe. Então, ele vai trabalhar com 4 equipes, tá? Ele também quer trabalhar 6 horas por dia, nessa segunda tarefa, está lá no enunciado. Nessa segunda tarefa, ele quer que o trabalho seja executado durante 10 dias. Bom, com 4 equipes trabalhando 6 horas por dia, executando o trabalho durante 10 dias, quantos clientes são cadastrados? X, não sei. Então, por aí a gente vê a importância da gente saber estruturar os dados do problema. Primeira força-tarefa, início do enunciado. 3 equipes trabalhando 8 horas por dia durante 7 dias para cadastrar 5.040 clientes. Segunda força-tarefa, o diretor fez o acréscimo de uma equipe, portanto eu fiquei com 4 equipes, que vão trabalhar 6 horas por dia, durante 10 dias, para cadastrar uma quantidade de clientes que eu não sei, tá? Bom, como eu tenho mais de 2 parâmetros para trabalhar, eu vou ter aqui uma regra de 3 composta, tá? A regra de 3 é chamada simples no caso das 2 questões anteriores, em que eu só tinha em cada questão 2 parâmetros para trabalhar, para se correlacionarem. Mas quando eu trabalho com 3 ou mais parâmetros, eu caio num caso de regra de 3 composta. Então, essa questão da SES Gran Rio, ela vislumbra uma regra de 3 composta. Tá legal? E para resolver essa regra de 3 composta, eu vou colocar aqui na tela a seguinte proporção, que a princípio você pode não estar entendendo, mas eu vou explicar, tá bom? O que eu quero encontrar? Eu quero encontrar a quantidade de clientes. É onde está o X, ó.
Então, se o x está na quantidade de clientes, eu quero encontrar a quantidade de clientes. O que é que eu vou fazer? Essa primeira fração aqui, 5.040 sobre x, eu vou separar à esquerda. Ela está separada aqui à esquerda e eu vou colocar um sinal de igual à direita dela. Depois eu vou fazer o quê? Eu vou verificar o tipo de proporcionalidade entre quantidade de clientes e cada um desses parâmetros aqui. Ou seja, eu vou verificar o tipo de proporcionalidade entre quantidade de clientes e quantidade de dias, entre quantidade de clientes e horas trabalhadas por dia, e entre quantidade de clientes e equipes, e determinar se elas são diretamente ou inversamente proporcionais entre si. Vamos fazer isso? Vamos lá então. Eu tenho aqui quantidade de clientes e quantidade de equipes. Quanto mais equipe eu tiver, mais ou menos cliente eu cadastro. Mais cliente. Se eu estou com mais equipe, eu cadastro mais cliente. Portanto, cliente e equipe são diretamente proporcionais, tá? Se cliente e equipe são diretamente proporcionais, eu não vou inverter essa fração aqui. Eu vou deixar o 3/4, tá ok? Agora eu vou verificar o tipo de proporcionalidade entre número de clientes cadastrados e horas trabalhadas por dia. Pois bem, quanto mais horas eu trabalho por dia, mais ou menos cliente eu cadastro. Mais cliente. Portanto, mais hora trabalhada por dia, mais cliente cadastrado, grandezas diretamente proporcionais. De novo, então essa fração daqui, 8/6, eu vou mantê-la nessa ordem. 8/6, tá? Agora eu vou comparar quantidade de clientes com quantidade de dias trabalhados. Se eu trabalho mais dias, eu cadastro mais ou menos clientes. Mais clientes, porque eu estou trabalhando mais dias, tá? Então, se eu trabalho mais dias e cadastro mais clientes, quantidade de dias trabalhados e quantidade de clientes são grandezas diretamente proporcionais. Portanto, essa fração 7/10, eu vou mantê-la nesta ordem aqui. 7/10. Aí você fala assim, professor, mas e esses sinais de vezes aí? Tem que multiplicar essas frações? Tem que multiplicar essas frações. O procedimento da regra de 3 composta é esse mesmo, tá? Você separa à esquerda do sinal de igual a fração que se relaciona à grandeza que você quer achar, no caso, quantidade de clientes, e à direita do sinal de igual, você multiplica todas as frações que se referem às demais grandezas. Tá ok? 3/4, 8/6, 7/10, todas as frações que estão se referindo às demais grandezas, você vai multiplicar do lado direito da proporção, tá? Então vamos resolver essa proporção aí, lembrando que eu sempre que possível vou simplificar proporções e frações para fazer contas com números menores. Tá ok? Então vamos lá. Vou simplificar 5.040 por 3. 5.040 dividido por 3. Se você fizer a conta, dá 1.680. 3 dividido por 3 dá 1. 4 com 8. 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. E agora a gente fica com a seguinte proporção. 1.680 sobre x igual a 2/6 vezes 7/10. Lembrando que, só fazendo uma observação, que esse 1 sobre 1 não entra, tá? Porque ele não faz diferença. Continuando a simplificação. 1.680 simplifico com 7. Se você fizer a conta, 1.680 dividido por 7 vai dar 240. 7 dividido por 7 vai dar 1. Eu vou simplificar 2 com 6. 2 por 2 dá 1. 6 por 2 dá 3. Portanto, eu vou ficar com a seguinte proporção. 240 sobre x igual a 1 sobre 30. Tá? Essa proporção eu não consigo mais simplificar. Portanto, eu vou multiplicar os parâmetros em cruz. 1 vezes x igual a 240 vezes 30. E
Dessa forma, eu vou ficar com x igual a 7.200, ou seja, a segunda força-tarefa vai cadastrar 7.200 clientes, tá ok? A segunda força-tarefa cadastra 7.200 clientes. Olha o que o enunciado está perguntando. Ele está perguntando a diferença positiva entre a quantidade de clientes cadastrados na primeira e na segunda tarefa. Ele quer saber a diferença da quantidade de clientes. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer 7.200 clientes da segunda força-tarefa. O gatinho derrubou a câmera, mas eu vou deixar assim mesmo. Eu vou fazer 7.200 clientes da segunda força-tarefa menos 5.040 clientes da primeira força-tarefa. E com isso eu vou ficar com 7.200 menos 5.040 igual a 2.160 clientes. Letra E. Resposta letra E. Tá? Eu espero do fundo do coração que esse vídeo realmente tenha ajudado você a compreender melhor a regra de 3 e que tenha feito você perceber que a regra de 3 não é nenhum bicho-papão, desde que você saiba organizar os parâmetros e saiba trabalhar com esses parâmetros, identificando o tipo de proporcionalidade entre eles, tá? Então, mais uma vez, se você não é inscrito, se você caiu aqui de paraquedas, se esse vídeo te ajudou, eu peço que se inscreva no canal, deixe seu like para que esse canal possa continuar ajudando muito mais pessoas que têm dúvida em matemática, química e física, tá legal? Então, pessoal, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Até mais!